Bom, pessoal, como vocês sabem, eu palestro pelo Brasil aí há mais de 15 anos. Já palestrei em todas as capitais do Brasil, a maioria delas, no mínimo pelo menos umas 5 vezes. E ao longo de todos esses anos, levando informação para estudantes, para profissionais, sempre quis elaborar algo de uma maneira mais complexa, algo modular, algo onde a gente conseguisse esmiuçar realmente toda a ciência da nutrição com a devida clareza para cada segmento. No caso, nutrição para endurance, nutrição para musculação, nutrição para ganho de massa muscular, para perda de gordura, esportes coletivos, nutrição para vegetarianos, para populações especiais, sem também esquecer de toda a base por trás disso. A base de fisiologia, a base de bioquímica, a base de uma avaliação de exames laboratoriais, uma base de avaliação antropométrica e, obviamente, isso é um material de estudo para mais de um ano. E com isso veio a ideia de uma pós-graduação, onde não apenas eu dando aula, mas sim eu escolhesse aqueles que eu considero as referências de cada um desses tópicos, criando realmente um curso assim na maior perfeição possível, ao meu ver. E aí eu esbarrei em um detalhe, né? Depois que eu tinha toda essa ideia na mão com relação aos professores, com relação à temática, a minha ideia seria espalhar esse curso por todo o Brasil, em todas as capitais temos esse curso. No entanto, a disponibilidade de agenda dos professores acaba sendo muito difícil, o que me levou a outra ideia, ter uma base aqui em São Paulo e também fazer de uma maneira online para todo o Brasil, para as pessoas que não têm a condição de vir até São Paulo também participarem desse grande projeto. Para vocês terem uma ideia do alto nível realmente desse curso, vou citar aqui alguns exemplos, né, por exemplo, de alguns profissionais que estarão conosco. Módulo de metabolismo de nutrientes, nós teremos Érico Caperuto, um grande amigo, um profissional professor da Mackenzie, que já palestrou muito comigo em várias oportunidades, uma pessoa realmente que mora no meu coração, além da admiração profissional que eu tenho por ele. Dividirá o módulo com Marcelo Saldanha, né, pós-doutor, professor da USP, uma das maiores referências aqui quando se fala em publicações científicas na área de nutrição. O módulo de fisiologia hormonal, Rodrigo Manda, doutor, professor aí de vários cursos de pós-graduação, trará a nossa base da fisiologia com um embasamento também prático pelo médico, também doutor pela USP, Filipe Pedrinola, com uma vasta experiência de consultório, né, um dos profissionais mais respeitados em todo o Brasil quando se fala em endocrinologia. Por aí vocês já podem ver que o meu objetivo sempre é um embasamento teórico em conjunto com aplicabilidade prática. Teremos um módulo, no caso de avaliação antropométrica, com Luciana Rossi, pós-doutora também, que eu tenho um respeito, uma admiração muito grande. Teremos um módulo de nutrigenômica, com ninguém mais, ninguém menos que Marcelo Rogério, pós-doutor, o maior estudioso do país em nutrigenômica. Antes de começar a modinha em Instagram, ele já tinha livros publicados que são aí realmente referências no estudo sério da nutrigenômica. Também nós teremos o professor Reuri Frank Bacurau. Na verdade, o professor Reuri é autor do primeiro livro realmente de nutrição esportiva que eu li na minha vida, né? Imagino ali que tenha sido até talvez no primeiro ano da faculdade ou até antes disso, porque antes desse livro, que eu considero um marco aqui no Brasil, basicamente eram livros de educação física que tinham capítulos a respeito de nutrição e suplementação. Então, naquela época, ele foi um grande pioneiro, um bravo realmente profissional ali de tentar colocar ali numa literatura algo que, se hoje gera polêmica, imagina mais de 20 anos atrás, né? O que se falava de suplementação alimentar. O professor Reuri ficou com um módulo aqui sobre sistema imune, que será complementado também com relação aqui à parte de desbiose intestinal, estudo todo aqui com relação ao intestino, com o grande profissional também Bruno Zilber, que eu sou fãzaço do Bruno, as palestras que eu já assisti dele, eu fiquei assim de boca aberta com tamanho conhecimento. Teremos um módulo inteiro sobre suplementação alimentar, recursos ergogênicos com dois monstros. Professor Dr. Lancha Júnior, também pós-doutor, professor Tácito Júnior, professor da Universidade Federal do Paraná, doutor Tácito, também uma das referências máximas aqui com relação às suas publicações científicas quanto a ergogênicos nutricionais. Então, ambos têm livros publicados já com grande sucesso absoluto na área, na prática acadêmica, já formaram aí centenas, talvez milhares de estudantes ao longo de toda uma vida dedicada aqui ao estudo científico. No caso, nutrição para vegetarianos, ninguém mais, ninguém menos que o médico Dr. Eric Slivet, que é
na minha opinião, o maior estudioso em nutrição vegetariana nosso país hoje, o maior palestrante do Brasil nessa área tão importante que tem crescendo tanto o interesse das pessoas para uma alimentação mais vegetariana, que para fazer isso com grande conhecimento a gente sabe que não é tão simples assim, por isso que eu dediquei um módulo específico para isso. Um módulo de exames laboratoriais. Meu grande amigo, Dr. Felipe Pereira, médico com residência em medicina do esporte pela Unifesp. Então ele vai mostrar nesse módulo toda a aplicabilidade clínica também da interpretação de exames, onde que temos alterações da atividade física de maneira positiva e negativa em cada exame laboratorial e quais seriam as condutas clínicas para ajustar esses possíveis exames que não estariam totalmente adequados. Pensando também no embasamento mais prático, do que se coloca em prática numa nutrição específica para emagrecimento, ganho de massa muscular, eu estarei cuidando desse módulo, com também em outro módulo com uma visão mais de aplicabilidade prática, repleta de estudos de caso, em conjunto com meu grande amigo Dr. Felipe Donato, palestra comigo pelo Brasil todo, a gente criou uma grande amizade, mas independente dessa amizade eu considero o Felipe assim, uma das referências máximas da nossa área e sem dúvida alguma ele não poderia estar deixando de fazer parte, poderia deixar de fazer parte desse projeto. Para a nutrição e endurance eu considerei aquele que eu considero o melhor de todos para isso, que é Reinaldo Tubarão. Pós-doutor, quando eu fazia faculdade de nutrição, ele já era uma referência para mim, então assim, muita honra de contar com ele aqui nesse projeto. Então, nutrição com endurance, para endurance, estará aqui nas grandes mãos do Reinaldo Bassiti, não, Reinaldo Tubarão. Conto também com o Humberto Nicastro, muita prática clínica em várias modalidades esportivas e nessa pós-graduação ele estará falando sobre esportes coletivos, futebol, vôlei, basquete, então também uma outra aula de grande interesse prático, né? Colocar em prática realmente cada característica para cada tipo de atleta. Paulo Musi, médico, ortopedista, sem dúvida alguma um dos pioneiros aqui nessa parte de medicina esportiva no país. Eu comecei meu trabalho aqui em São Paulo em conjunto com o Paulo, nós temos uma história aí muito grande juntos, né? Palestramos por tudo quanto é canto juntos, dividimos consultório durante muitos anos, então nós estaremos ali dando muitas dicas também no ponto de vista prático, com estudos de caso, interação nutricionista-médico, né? Como que realmente ocorre essa interação no consultório, até onde vai a área de um, até onde inicia a área de outro. E eu também quero aproveitar o Paulo também para a gente discutir bastante sobre essa questão de carreira, né? Eu quero pegar um pedacinho de algum dos módulos para aproveitar aqui a presença do Paulo pelo fato de a gente ter começado junto e a gente tem uma história ali de anos em conjunto, como eu disse, mas anos lutando muito para conseguir o nosso espaço dentro do mercado de trabalho. Então a gente tem desde muitas histórias engraçadas juntos lá no começo, quando literalmente a gente só tinha vontade, não tinha absolutamente nenhum recurso para estar ali crescendo profissionalmente, além da própria vontade de estudar e de crescer realmente. Então quero aproveitar nesse lado, porque eu vejo muitas pessoas que se formam e que ficam completamente perdidas em que caminho seguir. Lógico que cada um tem o seu caminho, mas sempre uma diquinha aqui e outra ali acaba indo muito bem. Então, além da parte prática médica nutricional, nós também daremos quero dar um norte bastante grande aqui para os estudantes com relação à projeção de carreira. E para montar um consultório, é tão fácil assim? Qual que é o momento? Quando que é o melhor momento? É mais interessante trabalhar em clube, em academia? Quero ajudar bastante também nesse sentido, e como a gente tem esse histórico, ali a gente já passou pelo caminho das pedras, a gente sabe o que a gente está falando com relação a dicas nesse sentido. Convidei o nutricionista Rafael Polones. O Rafa Polones é um nutricionista que trabalha comigo já há alguns anos e ele tem uma aptidão muito grande de criar receitas, não simplesmente jogar uma receita aleatória, mas no Instagram ou em redes sociais, mas sim de pegar uma receita e introduzir um programa alimentar, fazendo com que essa receita esteja de acordo aqui com as necessidades nutricionais do paciente. Ufa! Vocês viram o nível da pós, eu passando aqui rapidinho para vocês, só para terem uma ideia. Então, informações e inscrições no site aplenitude.com.br. Lá vocês têm currículo dos seus professores, carga horária e todas as informações para inscrições. A turma, né, logicamente, é limitada, a gente não tem assim, vagas, né, para muita gente, na verdade já estão se esgotando, então se você tem interesse em dar um passo adiante na sua carreira acadêmica e ou profissional, conte com a gente, essa é uma grande oportunidade. Conto com vocês, bora estudar, galera.